Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é normas e princípios contábeis. Os tópicos a serem abordados nessa aula são normas contábeis, princípios contábeis e convenções contábeis. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conceituar as normas, princípios e convenções contábeis, entender a necessidade da aplicabilidade dos princípios fundamentais da contabilidade. O que seriam normas, princípios e convenções? As normas, elas vão dar as diretrizes para uma ciência, para uma atividade. O princípio é uma premissa, uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta, ela é inquestionável, ela tem que ser aceita e tem que ser aplicada. E as convenções contábeis, nós entendemos como as restrições para a aplicação dessas normas e desses princípios. E aí nós temos uma relação dos princípios contábeis, que são o princípio da entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, o princípio da atualização monetária, o princípio da competência e o princípio da prudência. O que diz cada princípio desse para a contabilidade? Vamos ao primeiro. Princípio da entidade. Ele diz o seguinte: a entidade jurídica, a pessoa jurídica, ela é constituída para ter uma vida longa. Ninguém constitui uma entidade jurídica, uma empresa, para que ela tenha uma vida curta. É lógico que existem algumas exceções para cada tipo de empreendimento. Vai depender do tipo de constituição que se exige. Mas, normalmente, uma empresa, uma pessoa jurídica, ela é constituída para ter vida, se não eterna, vida muito longa. O princípio da continuidade. Esse é a continuação daquilo que nós abordamos na questão da entidade possuir vida longa. Ela efetivamente ela deve gerar, ela deve produzir, gerar resultado, e isso vai ser uma constância. O princípio da oportunidade. Em contabilidade, nós devemos registrar todos os atos e fatos que afetam o patrimônio das entidades dentro de preceitos em que as grandezas que serão registradas devem ser sustentadas por uma documentação, a formalização. O princípio do registro pelo valor original. A contabilidade, ela trabalha em cima de valores históricos. Então, quando você registra uma grandeza, um valor na contabilidade, em 1º de janeiro, esse valor ele se mantém ao longo do tempo. Em dezembro desse ano, você vai verificar esse registro contábil, ele vai continuar com esse valor. É o princípio do valor histórico para o registro da contabilidade. O princípio da atualização monetária. É lógico que isso vai depender de cada economia onde a contabilidade está sendo aplicada. A contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio das entidades e os preceitos, as normas, os princípios e as convenções contábeis, elas são universais. Então, em qualquer país, em qualquer local, a contabilidade ela segue essas mesmas, vamos assim dizer, essas mesmas regras. O princípio da competência. A contabilidade ela tem o hábito ou a obrigatoriedade, com raríssimas exceções, em reconhecer as suas receitas e despesas, a movimentação dos recursos pelo regime de competência. Por exemplo, eu comprei um veículo em janeiro, eu tenho que registrar na contabilidade da empresa, da entidade, essa aquisição no mês de janeiro, quando o fato aconteceu. Independente do período em que esse veículo que foi adquirido seja pago. Okay? Então isso é o registro pelo regime de competência. Quando o fato ocorre, é nesse momento que a contabilidade vai registrá-lo. E temos o princípio da prudência. A contabilidade ela age da seguinte maneira: diante de um fato, analisando esse fato, a contabilidade sempre vai optar no registro pela pior situação. Se eu estiver registrando uma despesa, eu vou registrar, vamos assim dizer, na pior situação dessa despesa, no reflexo do resultado que a contabilidade vai apresentar. Quando eu tiver que registrar uma receita, eu também vou registrar na pior situação da geração dessa receita em cima do resultado que deverá ser gerado. Convenções. É lógico que
normas, princípios e as convenções contábeis formam aquilo que nós entendemos e conhecemos como os princípios fundamentais da contabilidade. Independente de formatação legal, esses princípios eles sempre serão aplicados quando se fala na utilização da contabilidade como ferramenta de registro dos atos e fatos que afetam o patrimônio das entidades. Mas nós temos aqui as convenções da objetividade, da materialidade, do conservadorismo e da consistência. Isso tem que ser seguido quando se fala em registro dos atos e fatos que afetam o patrimônio das entidades. Quando eu falei que os princípios fundamentais de contabilidade devem ser utilizados independente de formalização, é que, em virtude da harmonização da contabilidade, a integração da contabilidade brasileira com a contabilidade internacional, houve a necessidade de se emitir a revogação de uma resolução de 1993 do Conselho Federal de Contabilidade, que instituiu, vamos assim dizer, a obrigatoriedade da utilização dos princípios fundamentais da contabilidade. Independente dessa revogação da resolução de 1993, os princípios fundamentais de contabilidade, eles continuam valendo, eles continuam sendo aplicados, eles continuam parametrizando a atuação contábil como um todo. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre normas e princípios contábeis. Espero que tenham gostado e, lembrando, frequente nossas redes sociais e até a próxima.